Vladimir Putin voltou a falar em risco de conflito global caso a Ucrânia utilize mísseis ocidentais em ataques diretos contra o território russo. Além disso, a Ucrânia, utilizando drones aéreos, conseguiu destruir radares de detecção de mísseis utilizados pela Rússia, o que evidencia, sob certo aspecto, uma vulnerabilidade do sistema de defesa aérea dos russos contra esses ataques com drones. Se você quiser ficar por dentro destes e de outros assuntos ligados às atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanhe no canal, faça aí sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, manchete do dia 28 de maio, terça-feira. Putin alerta o Ocidente contra a autorização para a Ucrânia usar mísseis para atingir a Rússia. Vamos contextualizar aqui, ó. Nos últimos dias, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, afirmou em entrevista a um jornal que os membros da OTAN deveriam permitir que a Ucrânia ataque alvos dentro da Rússia com as armas fornecidas aí por esses membros da OTAN, armas ocidentais. Alguns países europeus que integram a aliança apoiam essa opinião. Mas os Estados Unidos, por exemplo, o principal financiador da OTAN e o principal apoiador da Ucrânia, é contrário a essa ideia de permitir o uso de armas ocidentais diretamente contra a Rússia. Entre os que apoiam está, por exemplo, a França. O presidente francês Emmanuel Macron, inclusive, disse isso aqui, ó. Deveríamos permitir que neutralizassem locais militares a partir dos quais os mísseis são disparados, locais a partir dos quais a Ucrânia é atacada. Entendeu a ideia, né? Então ele está defendendo aqui, ó, que a Ucrânia deveria ser autorizada a atacar dentro da Rússia as bases de lançamento desses mísseis russos contra o território ucraniano. Mas não deveríamos permitir, continuando, que os ucranianos atingissem outros alvos na Rússia, como, por exemplo, locais civis ou militares, disse o presidente francês. Porém, o que sabemos é o seguinte: por enquanto, defesas aéreas fabricadas pelo Ocidente não estão autorizadas a derrubar foguetes russos até que eles cruzem a fronteira ucraniana. Ou seja, vamos imaginar o seguinte cenário, que inclusive é muito comum aí na prática. Imaginemos a Rússia lançando um foguete contra a Ucrânia. Esse foguete ele só pode ser abatido pelos ucranianos com o uso de armas ocidentais depois que ele sai do território russo, ou seja, somente quando ele adentra o território ucraniano. O grande problema disso é que quando esse míssil ultrapassa a fronteira da Rússia com a Ucrânia, ele já está muito perto do alvo e, por consequência, dificilmente esses sistemas de defesa aérea utilizados hoje pela Ucrânia conseguem interceptar esse míssil antes que ele atinja o alvo. Daí a dificuldade dos ucranianos em se defenderem. E por que então não se autoriza logo a Ucrânia a atacar essas bases diretamente em território russo? O medo do Ocidente, o medo dos Estados Unidos e de outros integrantes da OTAN é justamente em relação à reação que a Rússia pode ter nesse caso. Teme-se muito que a Rússia ataque diretamente países que forneceram essas armas para os ucranianos. Imagine só um ataque sendo feito diretamente contra o território francês, o território alemão. Então daí o medo, daí o temor. Olha só o que o Putin disse ontem mesmo, durante uma visita ao Uzbequistão, país vizinho à Rússia. Abre aspas aí para o Putin. A escalada constante da guerra pode levar a sérias consequências. Se essas consequências sérias acontecerem na Europa, como os Estados Unidos se comportarão, levando em consideração nossa paridade no campo das armas estratégicas? Então aqui ele levanta, o Putin, um questionamento meio que na forma de uma ameaça, né? Olha o início aqui, ó, da pergunta. Se essas consequências acontecerem na Europa, quais consequências? Aqui eu entendo que ele está falando de um ataque russo diretamente contra um país europeu. Ele pergunta, como que os Estados Unidos vão reagir? Como que eles se comportarão? Os Estados Unidos vão nos atacar? Porque se eles nos atacarem, eles precisam lembrar, os Estados Unidos, ó, que nós, russos, temos uma paridade com eles no que se refere a armas estratégicas. E aqui, quando ele fala em armas estratégicas, ele está falando de que tipo de arma? Armamento nuclear. Lembre-se, hein? Estados Unidos e Rússia são os dois maiores ou as duas maiores potências nucleares do mundo. Inclusive, os russos estão ligeiramente à frente dos Estados Unidos quando se refere ao número de ogivas nucleares. E ele finaliza o Putin, ó. É difícil dizer. Difícil dizer o quê? Difícil dizer o que os Estados Unidos farão. Eles querem um conflito global? Então ele finaliza aqui questionando, né, mas sugerindo o seguinte: se eles quiserem um conflito global, nós estamos prontos para esse conflito global. Tomara Deus que isso não ocorra jamais.
Enquanto isso, enquanto segue aí essa guerra de retórica, esses discursos raivosos dos dois lados do conflito, tanto da Rússia como também do lado ocidental, a Ucrânia segue lutando aí com as armas que tem. Sabe-se que no campo de batalha a Ucrânia não vive o melhor dos seus momentos, só que ainda assim a Ucrânia consegue aí causar alguns transtornos, algumas destruições na Rússia, inclusive relacionada a isso aqui, olha só. Ucrânia visa radares de alerta nuclear da Rússia. Ataques de Kiev já chegam a 1.800 quilômetros dentro do território russo. Uai, Gabriel, mas você falou que não pode usar armas ocidentais para atingir o território russo? Sim, não se pode utilizar armas ocidentais. Essas armas ocidentais não incluem esses drones aqui, ó. Drones fabricados pela própria Ucrânia. Olha só, houve pelo menos 3 instalações que foram atacadas por drones de Kiev nos últimos 2 meses. No último domingo, por exemplo, um drone ucraniano, similar a esse da imagem, ó, viajou cerca de 1.500 quilômetros para atingir um radar em Voronezh, perto da cidade de Orsk, na região de Orenburg, perto da fronteira com o Cazaquistão. Aqui só para você ter noção do quão longe viajou esse drone, ó. Então aqui está a Ucrânia, onde eu aponto o cursor do mouse. Aqui a Ucrânia está aparecendo assim meio torta, porque essa projeção cartográfica é uma projeção cônica. Então daí essa impressão aqui de que a Ucrânia está meio torta no mapa. Então aqui está a Ucrânia e aqui a região de Orenburg. Então esse drone viajou aí, ó, mais de 1.500 quilômetros para atingir um radar localizado aqui nessa região russa. O que não deixa de ser curioso, né? Esse radar destruído é um radar super moderno que busca detectar mísseis de longo alcance. Então ele detecta mísseis, mas ele não foi capaz de detectar drones. O que, como eu disse lá no início do vídeo, evidencia uma vulnerabilidade desse sistema de defesa aérea da Rússia. Ou seja, é um radar muito moderno que detecta mísseis, inclusive mísseis com capacidade nuclear, mas não é capaz de detectar esses drones. Segundo a agência Reuters, que citou fonte não identificada da inteligência ucraniana, quando questionada sobre a razão pela qual os radares de longo alcance da Rússia estavam a ser alvos dos ucranianos, a fonte respondeu o seguinte: esses radares, monitoram as ações das forças de segurança e defesa ucranianas no sul da Ucrânia. Por isso, vamos destruir todos. Aí, portanto, a explicação por que desses ataques específicos contra esses radares. O que, ainda que seja algo pontual, contribui sim para fragilizar essa defesa aérea dos russos. Daqui a pouco aí estão chegando os caças F-16, bem possível que esses radares façam falta aí para os russos. A Rússia possui pelo menos 10 bases do sistema Voronezh, que detectam lançamento de mísseis balísticos a até 10.000 quilômetros em grandes altitudes e 6.000 quilômetros a nível do solo. Então detecta mísseis, mas não detecta os drones, como eu comentei há instantes. Além desse assunto ligado à guerra entre Rússia e Ucrânia, importante falar também sobre um novo ataque que o exército de Israel, as Forças Armadas israelenses, fizeram à cidade de Rafah, que é o último reduto aí de refúgio dos palestinos. Vamos relembrar no mapa, ó. Aqui está a faixa de Gaza, a cidade de Rafah fica aqui no extremo sul dessa região, bem na fronteira com o Egito. E é em Rafah onde hoje vive boa parte, alguns falam que inclusive a maior parte dos palestinos que vivem em Gaza. Lembre-se, né, lá em outubro, desde que houve o ataque do Hamas contra Israel, as Forças Armadas israelenses começaram a incursão militar aqui na faixa de Gaza a partir do norte. Então a população de Gaza ela foi sendo espremida no sul. Então daí hoje a grande quantidade de pessoas aqui em Rafah. E o exército de Israel alega que é em Rafah onde estão os últimos combatentes, as últimas bases do Hamas, daí esses ataques serem necessários. O problema é que esses ataques, como muito antes vários países alertaram, ele vem causando uma enorme quantidade de mortos civis e aumentando o drama humanitário dos palestinos. No último domingo, você acompanhou pelo noticiário, um outro bombardeio feito por Israel nessa zona humanitária, designada pelo próprio exército de Israel, matou 45 pessoas e causou indignação na comunidade internacional. As imagens, inclusive, que circularam são muito fortes. Não vou colocar nada aqui para evitar que o YouTube derrube o meu vídeo. Mas há, por exemplo, imagens de pessoas sendo incineradas. Muita gente morreu assim, queimadas depois dos ataques. O premier israelense, Benjamin Netanyahu, chegou a dizer o seguinte, ó, que as mortes de civis foram um acidente trágico. Chegou-se a abrir uma investigação para apurar as responsabilidades desses ataques, especificamente dessas mortes civis,
pelo menos aí o gesto do primeiro-ministro israelense, deixa transparecer que não era o plano, né? Que não era o plano matar esses civis, ainda que todo mundo praticamente apontasse que esse risco era um risco muito claro, muito evidente, tamanha a quantidade de pessoas que ali residem atualmente. O bombardeio no domingo, inclusive, elevou ainda mais a pressão e o isolamento de Israel na comunidade internacional, fenômeno que vem aumentando à medida que a campanha militar de Tel Aviv tira mais vidas e piora a crise humanitária na faixa de Gaza. 36 mil pessoas foram mortas em ataques israelenses na faixa de Gaza. Então é um número muito elevado, né? Se levarmos em conta o número de israelenses mortos e o número de palestinos mortos, fica evidente a desproporção nesse conflito. O que inclusive é argumento utilizado por muitos aí para afirmar que Israel exagera na reação contra o Hamas, principalmente por conta dessas vítimas civis. Na terça-feira, ontem, portanto, Espanha, Irlanda e Noruega oficializaram uma promessa que havia sido feita semana passada, de quê? De reconhecerem o Estado da Palestina, medida anunciada na última quinta-feira e rejeitada veementemente por Israel. Então isso demonstra, confirma, volta aqui, esse isolamento cada vez maior de Israel. Lembre-se, hein? O atual governo israelense, liderado por Benjamin Netanyahu, ele é contrário ao reconhecimento à existência de um Estado palestino nessa região. Mais de 140 países, incluindo o Brasil, já reconhecem a Palestina como sendo um Estado. Entre os países que não reconhecem está o maior aliado de Israel, que é os Estados Unidos da América, o que por si só tem um peso político, geopolítico fortíssimo. Afinal de contas, além de serem a maior economia do planeta ainda hoje, maior potência militar, inclusive, os Estados Unidos são também membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, tem aquele chamado poder de veto. Então, ainda que a maioria dos países do mundo, a maioria dos membros da ONU, apoiem e reconheçam a existência de um Estado palestino, isso dificilmente vai adiante, justamente porque precisa ser aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU. E lá no Conselho de Segurança da ONU estão os Estados Unidos para vetar qualquer coisa nesse sentido, pelo menos por enquanto. Nada impede que num futuro aí os Estados Unidos mudem esse posicionamento, mas por enquanto os Estados Unidos são contrários a esse reconhecimento ou contra a existência de um Estado palestino, pelo menos no contexto geopolítico atual. E aí, ainda falando sobre Israel, o governo brasileiro anunciou a retirada do embaixador de Israel, esse moço aqui no centro, Frederico Mayer, que era até o início do ano o embaixador, o representante máximo do governo brasileiro lá em Israel. Isso se dá principalmente por conta da chamada de atenção, a reprimenda que ele sofreu, o embaixador brasileiro, do ministro das Relações Exteriores de Israel, esse outro senhor aqui, chamado de Israel Katz, lá em fevereiro, quando teve aquela polêmica, a entrevista do Lula, que ele comparou aquilo que Israel faz hoje na faixa de Gaza com as ações da Alemanha lá na Segunda Guerra Mundial, enfim, gerou aquela polêmica toda. E aí, desde então, as relações entre Brasil e Israel são as piores possíveis, ainda que os dois países não tenham cortado oficialmente relações diplomáticas. Então, olha só, o presidente Lula nomeou o ex-embaixador em Israel, esse senhor aqui, portanto, para ser o representante especial do Brasil junto à Conferência do Desarmamento em Genebra, na Suíça. A decisão está no Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 29/5. Esse ato não significa uma ruptura completa de relações diplomáticas com Israel, mas é um sinal aos israelenses do grau de prioridade e de relevância que o governo Lula quer manter com o governo Netanyahu. Ou seja, é um recado importante, É mais um gesto de desagravo do governo brasileiro em relação ao atual governo israelense. Até o momento que eu gravo esse vídeo, não houve qualquer reação dos israelenses. Mas não seria surpreendente que Israel adotasse uma postura de reciprocidade, ou seja, não será surpreendente caso nos próximos dias Israel anuncie também a retirada do embaixador israelense aqui do Brasil. Vamos acompanhando aí para ver os acontecimentos e assim que tiver novidades eu trago aqui para vocês. Valeu, meu povo! Então, deixa aí nos comentários sua opinião sobre tudo isso que eu acabei de te contar. Se gostou do vídeo, deixa aí o like, se não gostou, deixa o dislike. E te espero no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!